Desde o nascimento, temos necessidade de consolo. Por exemplo, um bebê chora muitas vezes para chamar a atenção dos pais, porque talvez quer colo ou comida. Mas mesmo quando ficamos mais adultos, mais velhos, nós ainda assim temos muita necessidade de ser consolados. É especialmente assim quando passamos por situações desafiadoras, quando nós passamos por muitos desafios. Familiares e amigos, com frequência, podem nos dar certo consolo, aquilo que nós precisamos. Mas, às vezes, as circunstâncias ou o tipo de problemas que nós enfrentamos estão além da capacidade humana de solução. E, quando nós olhamos o mundo à nossa volta, o que é que nós notamos? Bem, há muitos problemas, há muitas dificuldades, existem muitos desafios. Toda a humanidade precisa realmente de consolo, de uma forma ou de outra. Todos passamos por muitos problemas na vida, como pobreza, injustiça, desemprego, doenças, como essa pandemia que já estamos enfrentando há mais de um ano. Além disso, a morte de pessoas queridas, apenas para mencionar alguns problemas, exigem de cada um de nós o consolo para podermos enfrentar essas situações. Por isso, nós devemos ser muito gratos por termos uma fonte de consolo superior, que não tem as limitações que os seres humanos imperfeitos têm. Nós temos o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, que é uma fonte inesgotável de consolo. Sem dúvida, Ele é o Deus de todo consolo. Apenas Ele pode nos consolar, não importa quão ruim seja a nossa situação. Não importa qual o tamanho do problema ou da dificuldade que nós enfrentamos. Vejam, por favor, o que a sua palavra nos garante. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 34, verso 15. Salmo 34, verso 15. Poderá acompanhar no seu exemplar da Bíblia ou no seu dispositivo eletrônico. E veja bem o que diz aqui o Salmo 34, o verso 15, um salmo de Davi. Diz assim: Os olhos de Jeová estão sobre os justos, e os seus ouvidos escutam o seu clamor por ajuda. Notem que pensamento tocante, não é? Saber que o Criador tem os seus olhos atentos a cada um de nós e que seus ouvidos escutam o nosso clamor ou o nosso pedido por consolo, nosso pedido por ajuda. Conforme nós notamos, então, esta é uma das formas em que nós temos o consolo da parte de Deus. É como se Ele falasse conosco quando nós pesquisamos nas Escrituras, quando nós pesquisamos na Sua palavra os seus pensamentos. Através da Sua palavra escrita, Ele dá o necessário consolo e esperança para cada um de nós. Bem, mas outra fonte de consolo provida pelo próprio Deus é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Jesus é um exemplo perfeito que Jeová enviou à terra quando ele esteve aqui naquele ministério terrestre, e ele refletiu exatamente a personalidade do Criador Jeová. Jesus nos consolou as pessoas daquela época, e o consolo serve para nós hoje também, consolo com uma mensagem animadora. Jesus assegurou aos pesarosos que eles de fato seriam consolados. Ele convida todos os que estão como que sobrecarregados a irem até ele para obter alívio, revigoramento e consolo. Vamos relembrar as suas palavras. Notem no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. É um convite feito lá naquela altura, mas certamente é um convite para nós hoje, que enfrentamos tantas dificuldades. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então diz o seguinte, Mateus 28, capítulo 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão a trabalhar arduamente e que estão sobrecarregados, e eu vou reanimar-vos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e encontrarão revigoramento para vocês mesmos. Pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Então imagine a cena, é como se nós estivéssemos a carregar um peso muito grande, um fardo muito pesado. E Jesus Cristo está a dizer aqui, venham a mim, que eu vou revigorar vocês,
Ou, em outras palavras, eu vou consolar vocês, não importa o desafio que estejam enfrentando. Então, notem como nós temos o consolo da parte do Criador, tanto através da sua palavra escrita, quanto através da ação do seu Filho Jesus Cristo. Assim, segundo as Escrituras, será que algum dia vamos ter um alívio permanente do sofrimento? Bem, com a sua palavra nós temos consolo desde já, mas nós sabemos que os problemas persistem. Mas o que dizer de um alívio permanente do sofrimento? Sim, as profecias bíblicas mostram que em breve Deus acabará com as doenças, o sofrimento e a morte. Vamos relembrar uma dessas profecias. Apocalipse, capítulo 21, versos 3 e 4. Por favor, acompanhe. É o último livro das Escrituras, Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. E quando pensamos nessa promessa, sentimos um conforto e um consolo, sabendo de que as coisas realmente vão mudar, vão melhorar. Vejam o que o apóstolo João disse nesta visão inspirada. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Vê, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. E ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Que promessa animadora, não é mesmo? Enxugar todas as lágrimas dos olhos das pessoas que estão a sofrer, que estão a enfrentar dificuldades. E diz, não haverá mais morte. O que isso significa para nós? Significa que ninguém mais ficará doente, ninguém mais ficará velho, ninguém perderá pessoas queridas na morte, não haverá mais o problema da depressão, do desânimo, ninguém sofrerá com tragédias, e é conforme diz a parte final do versículo 4, serão coisas do passado. Em harmonia com o propósito original de Deus, nós vamos viver numa terra transformada num paraíso. E isso em si só será um grande conforto e consolo para nós. Notem uma outra profecia que assegura isso. Isaías, capítulo 45 e o versículo 18. Vamos ler juntos. Isaías, capítulo 45 e o versículo 18. Então, isso nos traz à mente o propósito original do Criador. Quando ele criou a terra, preparou um jardim do Éden perfeito, e lá ele colocou o primeiro casal humano. E notem o que diz aqui o Isaías 45, 18. Pois assim diz Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, mas formou-a para ser habitada. Eu sou Jeová e não há outro. Então, essa promessa vai se cumprir quando a terra for transformada num paraíso, cumprindo assim o propósito original de Deus. É como se Jeová fizesse novas todas as coisas, conforme diz a profecia de Apocalipse 21, no versículo 5. Essas coisas vão ocorrer em breve. Nós sabemos que atualmente estamos enfrentando essas dificuldades, mas precisamos, até que Deus cumpra o seu propósito, manter a nossa espiritualidade forte, com plena fé e confiança em Jeová. E agora é o tempo para nós não desistirmos. Agora é o tempo para continuarmos a mostrar essa plena confiança no cumprimento da palavra de Jeová. A necessidade de demonstrar esse amor e essa confiança nunca foi maior do que agora. Por quê? Porque pelo estudo das Escrituras, nós sabemos que nós estamos a viver na parte final dos últimos dias desse atual sistema de coisas que tem sido gerido pelo homem. O Deus de todo consolo fez provisões adequadas para nos ajudar a lidar com esses tempos difíceis e a perseverar. Sermos consolados depende, em grande parte, de nós confiarmos nas promessas de Jeová e de tirarmos desde já proveito das suas provisões. Então, não importa qual seja a nossa situação na vida, Deus nos convida para confiar nele e nas suas provisões de consolo e de salvação, que envolve também nós depositarmos fé no seu Filho Jesus Cristo. Vamos rever este ponto importante aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2.
Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. E notem como é importante nós confiarmos em Jeová e também no seu Filho Jesus Cristo. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, e versículos 16 e 17. Então diz assim: além disso, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e que Deus, nosso Pai, que nos amou e deu consolo eterno e boa esperança por meio da bondade merecida, consolem o vosso coração e vos tornem firmes em toda boa ação e palavra. Então, notaram aqui o papel de Jeová, o Criador, do seu Filho Jesus Cristo, em consolar o nosso coração. E aqui está um ponto muito importante, um ponto vital. Nós precisamos ter plena fé no sacrifício de resgate oferecido por Jesus Cristo. Ou seja, a vida perfeita, o seu sangue perfeito que ele ofereceu em sacrifício por nós quando esteve na terra, nos deu novamente o direito à vida eterna. Essa perspectiva havia sido perdida por causa do pecado original, do pecado do primeiro casal humano, Adão e Eva. Então, nós lembramos disso. Jeová criou Adão e Eva perfeitos. Se eles se mantivessem obedientes e leais ao Criador, eles teriam uma descendência perfeita. Nós teríamos a perspectiva de viver eternamente, com boa saúde, sem envelhecer, sem ficar doentes e sem ter essa perspectiva da morte. Mas, infelizmente, Adão e Eva pecaram antes de terem os seus descendentes. E é por isso que hoje nós adoecemos, envelhecemos e morremos. Herdamos essa condição de Adão e Eva. Mas Jesus Cristo, um homem perfeito, que Jeová transferiu a vida dele perfeita dos céus para a terra, ele, nessa condição perfeita, como que tomou o nosso lugar, nos resgatou, nos dando novamente essa perspectiva. Assim, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, porque a nossa condição é imperfeita, e se nós depositarmos fé no valor do sangue derramado por Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados, temos a consciência limpa perante Jeová e, principalmente, temos essa perspectiva da vida eterna. Então, isso nos ajuda a perseverar agora, pois nos permite ter essa boa consciência e visualizar essa vida no novo mundo de Deus, onde teremos a vida eterna. Por confiarmos em Jeová, vamos receber consolo por meio dessas promessas e dessas profecias que certamente vão se cumprir, porque Jesus Cristo cumpriu o seu papel, e é Ele a quem Jeová confiou o cumprimento da sua palavra para transformar essa terra num paraíso. E veja uma das profecias que certamente vai se cumprir e que vai beneficiar a todos nós, a toda a humanidade obediente, a todos aqueles que depositam fé em que Jesus Cristo é essa provisão da parte de Jeová para nós. Salmo 37, versos 9 até 11. Vamos ler juntos. Salmo 37, versos 9 a 11, diz o seguinte: pois os maus serão eliminados, mas os que esperem em Jeová possuirão a terra. Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Olharás para onde estavam, eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Notem, debaixo do governo de Jesus Cristo, sobre esta terra, quando a terra será levada à condição de um paraíso, não haverá pessoas más, pessoas que não fazem a vontade de Deus. Conforme diz aqui, os maus deixarão de existir. E quem estará aqui? Quem possuirá a terra? Aqui diz os mansos, as pessoas que fazem a vontade de Deus. E conforme mostra, terão grande alegria e abundância de paz. Não há dúvida alguma de que teremos muito consolo e um consolo permanente, porque as bênçãos serão permanentes. Agora, como mostramos na prática que nós confiamos em Deus? Nós mostramos que confiamos em Jeová quando nós abrimos o nosso coração, nós mantemos uma relação achegada com Ele. E isso nós fazemos quando nós oramos fervorosamente ao Criador. Nós podemos pedir a Ele, por exemplo, o seu poderoso Espírito Santo. Na verdade, a força mais poderosa do universo que Jeová coloca à disposição de todos aqueles que lhe pedem humildemente.
Sobre isso, veja o que o próprio Jesus Cristo incentivou a todos os seus discípulos. Lucas capítulo 11. Vamos ver lá. Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10. Então diz assim, Lucas 11, os versículos 9 e 10, depois vamos ver também o versículo 13. Então diz assim, portanto digo-vos, persistam em pedir e ser-vos-á dado. Persistam em procurar e encontrarão. Persistam em bater e ser-vos-á aberto. Pois todo aquele que pede recebe, e todo aquele que procura encontra, e a todo aquele que bater abrir-se-á. E o versículo 13, portanto, se vocês, embora maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai no céu dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. O incentivo de Jesus aqui é bem claro a todos nós, a todos os seus discípulos. Persistam em pedir, persistam em orar ao Criador, e dentre as outras coisas que podemos pedir está aqui o poderoso Espírito Santo. E conforme deixa bem claro, não é? Jeová dá de bom coração, dá de forma generosa para cada um de nós. E com esse Espírito Santo, certamente nós teremos forças para enfrentar as dificuldades, os desafios desse atual sistema de coisas, enquanto não vem o fim, enquanto não vem a introdução de um novo sistema justo sob o governo de Jesus Cristo. Também nós somos consolados grandemente e somos muito fortalecidos por Jeová quando percebemos que Ele responde às nossas orações, quando nós pedimos a sua ajuda e sentimos que Ele respondeu às nossas orações. Agora, aqui há um detalhe interessante. Nem sempre a resposta de Deus às nossas orações significa que Ele vai remover o problema diante de nós. Muitas vezes, em vez de remover a provação, Jeová nos dá o poder além do normal para nós enfrentarmos com sabedoria, termos forças para superar aquela situação. Veja como isso é destacado aqui nas Escrituras. Abra, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. Então aqui diz o seguinte: no entanto, temos este tesouro em vasos de barro, para que o poder além do normal seja o de Deus e não o de nós mesmos. Muitas vezes é essa a resposta que Jeová nos dá às nossas orações. Em vez de remover o problema, Ele nos dá a força além do normal para podermos enfrentar o problema e superar aquela situação. Então, não importa o que Jeová Deus permita que nós enfrentemos. Nós podemos perseverar por confiar nele, sabendo que, por fim, tudo o que é mal, tudo o que é prejudicial, será com o tempo eliminado. Como é consolador e animador nós nos beneficiarmos de todas as provisões que Deus colocou à nossa disposição para nos consolar. Só para relembrar, temos a sua palavra inspirada, a Bíblia, que é uma fonte de consolo e esperança. Encontramos ali os elevados princípios da palavra de Deus, que quando aplicados nos ajudam a levar uma vida melhor desde já. Temos as suas profecias, as suas promessas que certamente vão se cumprir, porque nós já vimos o cumprimento de inúmeras profecias no passado, estamos testemunhando o cumprimento de profecias nesses dias em que nós estamos vivendo. Outra ajuda, o sacrifício de resgate oferecido por Jesus Cristo, sem o qual não teríamos esperança nenhuma. Simplesmente iríamos nascer, crescer e morrer. Mas agora, com o sacrifício de resgate de Jesus, temos a perspectiva da vida eterna, conforme era o propósito original de Jeová, quando criou o primeiro casal humano. Temos também o consolo de Deus através das orações e podemos receber o seu Espírito Santo para nos dar forças para perseverar. Então, conforme vimos, Jeová faz muito para nós por nos consolar. Confiamos nele, mas assim como nós dissemos no início que todos os humanos nascem com a necessidade de ser consolados, da mesma maneira, nós temos a capacidade notável de imitar a Jeová para consolar outros. Então, uma vez que somos consolados por Jeová, nós queremos imitar a Ele e consolar também a outras pessoas. Veja como isso é incentivado aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Por favor, acompanhe no seu exemplar da Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 1,
Segunda aos Coríntios, capítulo 1, os versos 3 e 4. Inicialmente fala do consolo que Deus nos dá, mas veja depois qual é a conclusão. Diz assim: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo o consolo, que nos consola em todas as nossas provações, para que com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar outros em qualquer tipo de provação. Aqui está o incentivo. Somos consolados por Jeová? Sim. Então também nós queremos consolar outros em qualquer tipo de provação. Para consolar aqueles que, por exemplo, perderam uma pessoa querida na morte, nós podemos partilhar o que nós conhecemos das Escrituras, a promessa futura de que haverá uma ressurreição das pessoas que já faleceram. E isso vai dar um consolo para as pessoas. Veja o que diz aqui João, capítulo 5, versículos 28 e 29. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Então aqui diz assim: Não fiquem admirados com isto, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Imagine, todos nós já sentimos a dor de perder um amigo ou um familiar muito chegado na morte. A dor persiste, mas quando lemos essa profecia, essa boa nova de que no futuro todos aqueles que já faleceram terão uma chance de voltar a viver, não a viver numa situação em que a terra está hoje, com sofrimento, não, mas numa terra restaurada, num paraíso, note como isso é consolador. A ressurreição para essas pessoas que estão descansando na morte. Então isso é um consolo para nós, e quando nós partilhamos essa profecia com outras pessoas que passaram ou estão passando por essa situação, certamente vai ser consolador para eles. Também podemos consolar os doentes e dar encorajamento àqueles que estão deprimidos, sozinhos e desanimados. Vejam esse incentivo aqui nas Escrituras. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 14. Queremos tomar a sério, a peito, essa exortação. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: Por outro lado, queremos exortar-vos, irmãos, a que advirtam os desordeiros, consolem os que estão deprimidos, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Consolar os deprimidos e amparar os fracos está ao nosso alcance por causa do conhecimento que nós temos das Escrituras. Assegure a todas essas pessoas de que Jeová é eterno em misericórdia e que ele não se esquece do serviço fiel que cada um tem prestado a ele. As circunstâncias ou condições deles podem ser encaradas como sendo uma prova da sua fé, uma prova da sua perseverança. E na medida que a pessoa vai perseverando, com toda certeza, Jeová vai dando mais forças para eles. É assim como acontece no nosso caso, como aconteceu no nosso caso. Superamos uma dificuldade, um desafio, tivemos mais forças para enfrentar outros desafios, sempre confiando na capacidade de Jeová e do seu Filho Jesus Cristo de nos ajudar. Eles podem consolar-se por saber que Jeová não permitirá que alguém seja tentado ou provado além daquilo que pode suportar. Será que temos essa garantia nas Escrituras? Sim, vamos conferir. Veja aqui o que nos diz 1 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. Então diz assim: Não vos sobreveio nenhuma tentação, a não ser as que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel, e não deixará que sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vier a tentação, ele também providenciará a saída para que a possam suportar. Que garantia, não é? Animadora e consoladora. Então alguém talvez possa dizer: estou passando por tantos problemas. Mas se você está passando por esses problemas, está conseguindo lidar com esses problemas, é porque o Criador está lhe dando a força necessária
para você superar esse desafio. Ninguém será tentado além daquilo, ou ninguém será provado além daquilo que poderia suportar, porque Jeová está à disposição para nos ajudar. E uma prova disso está numa outra escritura. Vejam aqui o Salmo 55, 22, o convite que o Jeová faz para nós e nos faz lembrar daquelas palavras de Jesus em Mateus capítulo 11. Veja aqui o Salmo 55 e o verso 22. Salmo 55 e o verso 22. É o convite do próprio Criador para cada um de nós. Então diz assim: lança o teu fardo sobre Jeová, e ele irá amparar-te. Nunca permitirá que o justo venha a cair. Bem, com essa garantia, nós estamos confiantes de enfrentar qualquer desafio, porque podemos contar com o Criador. Então, todos nós devemos cultivar a confiança de todo o coração em Jeová, sabendo que Ele pode ajudar-nos quando nós nos encontramos em situações ou condições que talvez não possam ser mudadas enquanto nós estivermos vivendo nesse atual sistema de coisas. Porque tem algumas coisas que realmente não têm solução. Somente o Criador vai poder solucionar. Então, o que vamos fazer quando enfrentamos uma situação que aparentemente não tem uma solução, não temos controle? Vejam o conselho sábio aqui de Provérbios capítulo 3. O que devemos fazer? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confia em Jeová de todo o teu coração. Não confies no teu próprio entendimento. Lembra-te dele em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aqui está. Confie em Jeová. Não confie em si mesmo. Busque a orientação do Criador. E vai receber o suporte necessário e o consolo necessário. Então, em conclusão, nós não temos dúvida alguma de que Jeová consola todos aqueles que confiam nele. Portanto, desenvolva e mantenha uma relação pessoal, achegada com Jeová. Exerça a fé no resgate oferecido por seu Filho Jesus Cristo, que nos dá a perspectiva da vida. Leia e medite na sua palavra diariamente e persista em ter uma boa relação com Deus por se comunicar com Ele regularmente, através das orações. Imite a Jeová e o seu Filho também, por se esforçar para consolar outros com a esperança bíblica do governo do reino. Saiba que os nossos irmãos em outras partes da terra enfrentam problemas, desafios, dificuldades, mas confiam em Jeová. E todos nós podemos perseverar se realmente tivermos essa plena confiança. Veja a garantia dada aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Então diz assim: portanto, humilhem-se sob a mão poderosa de Deus, para que Ele vos enalteça no tempo devido, ao passo que lançam sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Sem dúvida, Jeová cuida de cada um de nós. Por isso, não desista. Mantenha os olhos fixos na esperança e alegre-se nela. É conforme diz aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 até 18. Vamos ler juntos. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso não desistimos. Porém, ainda que o homem que somos por fora se define, certamente o homem que somos por dentro está a ser renovado a cada dia. Pois, embora o sofrimento seja momentâneo e leve, produz para nós uma glória de grandeza extraordinária, uma glória eterna. Enquanto fixamos os olhos não nas coisas vistas, mas nas coisas não vistas, porque as coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas. O resumo desse texto: não desista. Não perca a esperança. Confie em Jeová, o Deus de todo o consolo. Confie nele de todo o seu coração. E esteja certo de que Ele cuidará de você com todo amor e ternura.